ela não participava de Não entrava, assim, ela levava a gente entrava e ela... mais a gente que ela não participava, ela não participava de nada. Aí, conclusão. Eu lembro bem, a gente ia pra missa, a gente ia. Isso. Eu não lembro muito dela lá. Eu lembro bem. Eu acho que ela entrava, porque ela foi criada na evangélica. E na evangélica já é registrando no nosso tempo, mas não acontece. Então eu acho que ela não entrava, porque na cabeça dela, ela foi criada não entrar na igreja. A gente entrava para ela tirar. Criação. Difícil, a criação dela era muito difícil. Por causa da questão da igreja, era muito rígida. Ela sempre disse que a fé dela, ela tinha muita fé. Perto do que ela era, com relação à saúde, ela doente nova, eu digo assim. Porque tu sendo velho, tu tem problema. É normal, né? As coisas não aparecem. Ela não nova, ela tinha um monte de problema. E quando era mais nova, ela conta lá, ela tinha mais problema ainda. Porque problema que eu digo assim de saúde, ela tinha muito problema, entendeu? Aí ela, aquilo ali, quando passar da idade, agora mais velha, pô, nem se compara perto do que ela é. Não dá pena, meu. Ainda bem que o cara meio que se livrou disso. Se ela tivesse metade daqueles problemas hoje, com a sua idade, acabou a sua vida. Se ela não tivesse idade, já tem e vai acontecendo as coisas. Meu marido me ajudou, porque se ele não me ajuda, eu pirava, porque ela parecia com a mãe. Só que ela conseguiu resolver uma parte do problema. Porque o jeito é parecido. Só com a mãe, com a época sem a mãe. Isso, e os namorados distorcidos, uma loucura. E onde? Fica preso numa agulha. O nosso cérebro, subconsciente, ele acaba nos a outras pessoas com os mesmos problemas. Porque foi o que a gente viveu. Então a gente acaba a gente não consegue ficar só. A gente quer ficar com alguém. E a gente acaba ficando com alguém com os mesmos problemas. E não consegue. Então é melhor não ficar com ninguém. Essa tem uma ideia. Tem aquela maldição que a pessoa que eu te falava que tinha lá no lá no lado. A menina engravidou cedo, teve um filho cedo, aí tá um bocado de filho. Acontece o mesmo com a Aline, lembra? Com as outras lá, filha lá de trás, acontecia o mesmo. 13 anos já engravidava. Aquilo não para, é um ciclo, é uma maldição que fica, parece o filho dela também, e assim vai. Tem que vir um para quebrar, que é muito difícil.
E é difícil quebrar. É difícil quebrar. É difícil quebrar, mas... Então tu tem que te afastar. Não, é devagar. Só que não dá pra se afastar. Elas Não têm dá que pra ter se afastar condições de totalmente se porque virar senão eu sozinhas. vou se sentir culpada. Elas têm que ter condições de se virar sozinhas. Tipo assim, elas têm que ter condições de virar sozinho. Tá Vai dando tempo, vai te afastando devagar, vai deixando ela. Tipo, eu ia toda semana, eu ia digamos, de dia sim, dois não. Entendeu? Vai te afastando. Até porque é assim, como eu estou vendo que no trabalho, já tem uma certa condição que não tinha nenhuma. Já tem ela faz as coisas dela, mas ela está gastando dinheiro demais em vez de deixar na casa para alimentar essas coisas. E nesse meio tempo eu estou me que é para mostrar para elas que elas têm que se virar. E se elas de trabalho, mais ainda. E tu tem que pensar na tua vida, porque tu não é nenhuma pessoa rica. Não, senão tu vai pirando. Isso, e tu tem uma série de coisas que tu tem que resolver. Tu tem o problema do dente, tu tem a tua vida. Aí não dá pra fazer nada. Pois é, tu não consegue te cuidar. Te cuidar. É pouco, Pra mas te cuidar, tu tem que te tem que ficar afastar. concentrado lá. É, tu tem que se cuidar. Até porque tu já não é mais novo, tu tá ficando velho. Então tu tem que se cuidar. Aí é difícil, eu vi que a gente até pensar na nossa situação. Pior. Horrível. A situação não é fácil também, não. Horrível, porque nós estamos no furacão, vamos dizer assim. Uma situação que não tem pra onde escapar. Que ela está. Acredite que a situação não é fácil. Ninguém é fácil, né? Mas aí a gente passa pela turbulência, Pois é, é a estabilização que tu acaba voltando. Mas a estabilização que tu tem que lá no processo, lá no meio do turbilhão. do turbilhão, tem que aprender a lidar com isso. Hoje em dia o fácil para conseguir emprego é experiência. Experiência mais fácil, isso é experiência. Aí tu consegue melhor. E vai. Acho que não tem que ir na igreja porque as coisas são feitas na igreja. Só não vai direito. Ponto de invocação definido. Você só pode dormir à noite e durante tempestades. Ponto de invocação definido. Você só pode dormir à noite e durante tempestades. Ponto de invocação definido. Ponto de invocação definido. Eu estava conversando até com a Lília Cris, muita coisa ruim mesmo. E aí, ela me perguntou como eu consegui. E nesse aspecto, eu sabia que a igreja católica eles não ficam muito em cima de ti, assim. Depende mais da pessoa chegar lá e se interessar para se aprofundar.
Não que alguém de fora venha ficar insistindo. Isso é Porque uma- às vezes tu não quer, só quer ir lá, ligar e tal. Não, Também porque na tem. igreja com muita gente, não dá pra usar com dinheiro. Aí na evangélica não, sempre vai ter alguém para chegar, para ter. Impressionante. E não é todo mundo que quer essa interação naquele primeiro momento, pelo menos. Se tu quiser, tu vai lá e se interessa. Se for o teu interesse, né? Muita gente quer só chegar. E aí eu disse pra ela que eu ia pra igreja não só nas missas. A mamãe vai para evangélica, a mamãe é assim, gosta de interagir. Né? O pessoal insiste, mas Eu disse pra ela, eu nunca é nos encontros nas pregações, entendeu? Então assim, e eu assistia muito a pregação. Eu ia, e até hoje eu vou nos grupos de oração. E assim, e é isso que me faz, senão não ia aguentar. Quando eu lembro que eu passei lá no. A última, né? Teve duas últimas aí. Uma das últimas que eu passei foi lá no trabalho. E até hoje a mulher, ela. questão de passar falar contigo. Mas não é bem assim, não. Ela faz questão de falar da genética. Esse dia ela mudou o comportamento. Eu entrei ela estava uma pessoa próxima dela. Eu entrei com outra pessoa. Tipo assim, fomos pegando ela na dor. Aí a pessoa mudou o comportamento. É porque não deu pra eu fazer. Foi impossível. Quando eu entrei no lugar, ela estava lá. Quando eu vejo ela nessa coisa, eu não quero que seja. Eu estou assistindo muito tempo de meio cientista. Não sei se tu está assistindo. Vou passar. A pessoa perturbada, cientificamente, ela tem uma energia que se conecta com o teu cérebro. E tu fica meio que na conexão com o cérebro dela. Se o cérebro dela é doido e o teu não é muito bem curado, os teus traumas, Acaba tu vincula, que era isso que eu tava naquele jeito, Isso agoniada, daí, perturbada, em qualquer agoniada. ambiente. O seu pai na igreja orando, estoura, eu algumas pessoas que não conseguia sair. até porque se estourar em meio de trás, Eu não conseguiria sair daqui. Se não fosse eu estar na igreja, eu tinha certeza absoluta. aí eu ouvi ele falar assim, principalmente nesse ambiente de trabalho que eu tive, foi muito que eu falo, de corrupção. Direto, Esse essa cara- mulher. E é, olha, Esse cara, não nem te esse conto. depoimento Essa mulher que eu estou falando, o marido dela é aquele é parente daquele deputado ele me falou que era para o primeiro lugar. Entendeu? Que era o deputado estadual do primeiro lugar. E assim, eles meio que é uma lavagem cerebral, né? Então, tipo assim, ela é totalmente. Viu? Eu vi o depoimento desse cara aí que denunciou Alexandre de Moraes, ele é servidor, que é advogado, trabalha no serviço lá dentro. E ele era submetido, sabe, lá, aí ele não sabia por onde correr, porque ele não se importava com nada daquilo, ele não era nem de direita, nem de esquerda, ele não era de. Só que ele não queria participar daquilo, porque estava errado. Graças a Deus. Não quis saber. Só que ele disse que era horrível, porque teve um certo momento que ele teve que sair do país, ele saiu, mas a família dele ficou, aí queria trazer a família, porque todo mundo estava correndo risco de vida, porque era muita pressão. Aí ele não conseguiu, ele foi para a Itália. Tanto que o Alexandre Moraes tentou trazer ele da Itália, extraditar. Não conseguiu, porque ele mostraram provas lá, ele foi condenado, ele quer que a gente extradite ele, só pode extraditar. Se a pessoa estiver condenada, ele tem que concordar lá, tem que ser um crime parecido lá com isso aqui. Aí coincidiu os crimes, ele passa na mão do juiz, leva um tempo, manda o cara pra cá. Mas eles foram ver, ele nem condenado, não é pra nem tentar levar ele, se ele só fez uma denúncia, o pessoal não pode denunciar, mas ninguém quer tudo que a gente traz. Ele só denunciou, olha, eu trabalhava no gabinete dele, ele fazia isso, tá aqui
que ele não quis, né? Ele não aceitava. Aí tá chegando lá. Mas não tem crime que eu tô dizendo, porque ele não foi julgado, não teve nada disso. Aí ele passou por muita pressão. Se Deus me ajuda, eu acredito, porque eu fiquei numa situação horrível. E achando que queria me matar, achando que Porque ia me eu ameaçar. Aí eu fiquei pensando assim nessa situação. me cumprimento, assim, como é que tu tá de paz? Não, tu tá em paz e tu ficou praticamente no mesmo lugar, só mudou o ambiente lá. Eu faço tudo que eu fazia antes, só mudo, sabe? Aí olha que situação. Mudei com outro conselheiro, com outra chefia, com tudo outro. Aí a pressão da pessoa submetida e Graças a submetia Deus. ele a muita pressão. Eu sei que foi Deus que agiu em mim. Porque assim, eu não queria, eu já te falei isso, né? Eu gosto da Vanessa, mas eu não queria trabalhar com ela. Porque tu sabe o que ia acontecer, né? A Já mente tinha dela, noção, né? né? E A ainda mais mente ela dela. com essa mente aí. Mas ela nunca sabe do que é isso dela. Eu te falando, ela nem imagina isso. Tipo assim, eu ia pra lá porque não tinha saída, mas eu não queria ir pra lá. Conseguiu ir para um lugar, digamos assim, Abençoado. meio que neutro. Ficou lá, tanto que lá não te pede nada demais nesse primeiro momento, porque estão te avaliando primeiro. Se tu fosse para a Vanessa, já vinha muita coisa. Agora que o meu chefe está começando Pô, a me tá te dar conhecendo. daqui 6 meses, já está começando a confiar em mim, a gente está no meu trabalho e tal. Mas eu, tipo, não trabalhava, que não fazia nada, agora eu pouco trabalho. A minha, tipo assim, eu tenho trabalho que eu não tenho aquela carga de pressão. Não tenho. Não tenho, meu chefe nem pede, eu que já entrego o relatório, ele nem pede o relatório. Eu acho que ele é muito funcionário, meu chefe, mas tipo assim, ele vai entregar, ele é muito atarefado. Mas ele não passa pro subordinado a pressão, entendeu? E muito tranquilo trabalhar, muito tranquilo, muito trabalho, que agora graças a Deus. Mas eu orei muito, sabendo, Senhor, tem que sair dessa situação, tem que sair. E agora eu estou em outra luta, mas eu estou orando muito, outra luta que mas eu estou orando muito, porque eu acredito que o demônio, ele usa as fragilidades, a mentalidade, ele usa. Só que exige uma paciência minha, uma paciência de um... Dela Mas também assim, dá não, mas assim, tipo assim, a minha preocupação... Tem sempre uma esperança. Não, sempre tem uma esperança. Mas a minha preocupação nesse primeiro momento tirar porque tu vive naquele ambiente, as pessoas só estão mudar um naquele pouco. ambiente. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou ali, tu tá entendendo? Porque às vezes ela nunca fala mesmo. Isso. Então, tipo assim, eu vou lá, não demoro muito. Isso é horrível, porque isso daí passa pra ti. O negócio que tu fala. Passa, tu vai ficando meio que tem que te afastar. E outra coisa, A solução pra isso é se afastar. Só que eu não posso porque tu vai, quando tu vê, tu tá fazendo a mesma coisa que isso, cara. aí tu vai indo ficando doido, agindo igual aquela pessoa. Não é possível, tem que Aí o que eu fiz? Eu não tenho muito contato. Até porque entendeu? Então assim, a última vez, tipo assim, ela fala umas coisas, aí eu falei assim, olha, aí eu fui com o Ponto de invocação definido. dela, mas é difícil pra ela ver. Ponto de invocação definido. Cara, só na frente. Falei assim pra ela, sabe? No decorrer da conversa, às vezes ela fala que eu quero manipular ela, que eu sou manipuladora, que eu sou controladora, que eu não, sabe? Aí que eu quero me meter no mundo dela, não sei o quê. Ela não enxergou outro lado. Qual é o outro lado que eu vejo que ela não enxerga? Tem que ser grata. Tu tem uma casa. Tipo assim, eu não tô dizendo Eu acho que o que- que ela fala pode ser Tu acha assim que é às vezes o
discernimento da pessoa não está suficientemente vê-la para ela saber assim, definir se isso daqui está certo, se isso daqui está errado. Porque, ó, tem, né? Eu acho que é muito certo, impossível. tá errado. Muito na Pensar emoção. antes de falar, É, muita isso. emoção. É isso. Aí ela acaba. Na hora de Talvez se ela parasse. na hora da emoção, tava ofendendo. É. É esse o ponto. Aí. Porque se ela parasse pra refletir mesmo. Ela não faria dá. isso. Não tem. Entendeu? Não tem assim, como se assim. E tu fica Tu tá agindo. É, isso. Tem que ter. É. Mas aí o que me importa, às vezes me preocupa. Mas aí tu tem que deixar um Aí tu tem que ter. porque É isso que tá. Tipo assim, eu tenho que achar o meu tempo pra ele, porque tá você é doente. afetado. Mas às vezes. Se leva esse. Isso, aí vem um ponto. Foi isso que fez. Uma vez eu até conversei com a Kátia. E ela entende agora. A Kátia entende agora. Não entende na época, parece. A segurança. Ela e aí nesse momento, eu entendi assim, tá? Ela não falou desse jeito. Muito mal de mim. Achava algumas coisas muito absurdas que eu fazia. E eu não estava totalmente errada. E foi por isso que ela veio me pedir desculpa. Porque ela foi orientada pela psicóloga a fazer Porque isso. numa situação dessa, normalmente, pra te Ela conseguir começou a resolver, enxergar. pra te conseguir resolver, tu tem que pedir desculpa, entendeu? Se tu não pedir desculpa, aquilo não vai ficar resolvido na tua mente, na tua vida. Não vai ficar. Aí uma das coisas que ela conseguiu, Às vezes tu acha que é o problema do outro, correto? algumas coisas que ela conseguiu entender era porque ela não entendia, e foi ela que me falou isso. Ela descriticava muito, condenava muito. Quando tu te afastou um pouco de casa. Te afastou. Mas é porque é aquela situação. Aí a psicóloga Era o disse. teu limite. Pois entendeu? é. Tu percebeu que. Não foi porque alguém me orientou, porque alguém explicou, não, foi algo intuitivo. Pois é. Foi Eu intuitivo. não Eu não melhor me isso. afastar. Isso. E aí a psicóloga falou me pra afetando ela demais, isso, né? que esse passo que eu fiz foi um passo certeiro para dizer minha mente não ficar naquele pensamento dominante. E isso fez com que eu concentrasse no que eu tinha que fazer, que era estudar, seguir a minha vida. E aí, eu fiz tanto isso que eu não quis, eu percebi que isso me atrapalhava tanto. Mas isso poucas pessoas conseguem fazer com maestria, digamos assim, porque tu fazendo isso, quem conseguir fazer melhor isso, se dá mais bem, porque vai conseguir se isolar mais, né? No caso, se concentrar mais, Isso. focar E em eu disse alguma assim, coisa. Kátia, eu fiz tanto isso, Para algumas pessoas isso é bem fiz tanto isso que eu percebi que me fazia mal. Não era porque hoje em dia os psicólogos explicam que tu tem que te afastar do ambiente tóxico. Mas não era essa a explicação que É, tinha. não, na época não era. Na igreja, não era essa a explicação que tinha. Na igreja, tu tem que se aproximar da família, tu tem que ajudar a família, tem que ser a família. Isso. O que fez eu sair, a intuição que fez eu sair, A doutrina da igreja é. é porque eu estava sofrendo. Eu tinha passado por um luto. E a intuição que eu tinha foi percepção de quando eu me afastava, eu conseguia me concentrar melhor para estudar. Quando eu me aproximava, eu não conseguia estudar. Então eu decidi não ficar com ninguém, não foi só da família. Foi até de namorado. Eu decidi ficar só, porque eu percebi que quando eu namorava, quando eu me aproximava, quando eu me relacionava, estava bem e logo caiu uma cagada. E aí isso atrapalhava o meu estudo, porque eu estava investindo dinheiro no estudo e eu não conseguia estudar. Porque a minha mente, as pessoas estavam passando no concurso e eu não conseguia passar. Por quê? Porque aquilo me atrapalhava. Um bloqueio aí. Alguma coisa tava te bloqueando, tava te eram os limitando. problemas das pessoas que não chegavam. Tava te afetando. Aí eu decidi me afastar, eu decidi não namorar com ninguém, não ficar com ninguém.
Porque tudo me atrapalhava. Então, eu tomei essa decisão. Porque isso é de pessoa para pessoa. No teu caso, estava te afetando. Isso. Quando eu tomei essa decisão, eu consegui estudar mais, eu consegui focar mais e tal. E assim, eu digo que essa decisão veio, eu foi o que eu disse pra ela, veio porque eu também saí muito da igreja. Foi o período que eu ia lá na Aparecida. Eu saía quinta-feira do trabalho, ia lá para a igreja de Aparecida. Eu ficava lá na missa de cura, era 6 horas, eu saía 10 horas da noite e vinha chegar. Por quê? Porque nessa missa me fortaleceu espiritualmente. Não é que na missa eles falavam alguma coisa, ou que eles dissessem alguma coisa, ou uma pregação. Não. Era fortalecimento espiritual. Eu ia para lá, o que eu fazia? Eu só rezava. Rezava, louvava a Deus. Rezava, louvava a Deus. Rezava, louvava a Deus. Não era o pregador, não era ninguém, era rezar. Eu ia para lá para rezar e louvar a Deus. Rezar e louvar. Aquilo foi me fortalecendo espiritualmente, foi me dando força e eu fui me concentrando para estudar, fui aguentando. E é isso. Até hoje é isso. Então, quando eu vou para a igreja, não é por causa das pessoas que estão na igreja. É porque eu vou, porque eu gosto de algo que tem na oração, no grupo de oração, nessas missas que eles chamam de cura, que não é a missa de sábado e domingo. É uma missa que a gente carrega a cruz e levanta contra o demônio. Um dia para cada coisa, Isso. né? Aí ela até surpreendeu que lá tem. Aí eu digo, não, é porque na verdade tudo isso veio da católica. Isso, é Porque isso. tu não conhecia o suficiente, não Da sabia. católica. Tu Na só ia verdade, pra missa de domingo. A católica é a origem de tudo isso, entendeu? Aí É cada isso. um puxou pro seu lado, mas a origem é católica. E aí o que acontece? Um que não conhecia. O que acontece? O que acontece? Eu vou e fortaleço essa parte espiritual. Olha, Léo, Léo, o que a gente faz quando a gente sai daqui? Primeira coisa que a gente faz quando a gente sai daqui? Orar. Ali, ó. Contra a maldição. Vem aqui, ó, na porta. Essa é uma oração contra o demônio. Contra a maldição. O Trilói disse pra gente comprar isso aqui, abençoado. A gente foi ensinado desde pequena que é uma oração contra a maldição. Que é a oração de São Miguel. Ele disse pra gente pregar no lugar que a gente todo dia. Todo dia orar. Eu oro todo dia. Não há um santo dia que eu saio de casa que eu não faço essa oração. É contra o quê? O maligno. Olha só, São Miguel Arcanjo. Defendei-me no combate. Seja vosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente obedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Essa oração é forte. E tem outras orações assim. Então, ele dá o crucifixo e quando tem a oração de cura, é assim, a gente fica orando e louvando e orando e orando. Mas isso daí tá na Bíblia. No meio da oração, Diz aí onde é o local. essa oração não é essa oração de São Miguel. Não tá na Bíblia. Não está no versículo da Bíblia. Essa aqui é da Igreja Católica. Específica do É, São Miguel. Aí o que acontece? No meio da oração, são raros os momentos. No meio da oração, tu entra numa vibração. A tua mente é muito bom. Tu entra numa vibração com algo que tu não consegue explicar. Primeiro porque ele já diz que não é para te abrir o olho. Não há, Como fazer um portal do Nether utilizando balde de água no Minecraft. Tudo que você vai precisar é de um balde de água, alguns blocos e um isqueiro. Para fazer esse portal é necessário você encontrar uma poça de lava e, em uma beirada com 4 blocos, coloque um bloco no terceiro e o balde de água. Quebre o bloco e está feita a base do portal. Agora, para fazer o corpo do portal, faça esse molde. Atividade física, mas a atividade não é física, ela é espiritual e uma conexão mental. Depois
de tanto assistir esse negócio de podcast, eu descobri que tem uma área do nosso cérebro, neurocientífica, que eles dizem que é o divino, que ela só dilata, olha só, eles fizeram isso pela ressonância e pesquisa, que ela só consegue dilatar os neurônios, eu vou mandar para ti, dilatar os neurônios, só consegue se tu tiver numa conexão em oração. Ela só funciona com oração ou então com aquele outro, né? Que não é oração, mas é inclusivamente. Ponto de invocação Meditação. definido. Ponto de invocação definido. Budas usa meditação. Tu só consegue essa conexão com meditação e oração. Ou seja, tu está trabalhando essa área do teu cérebro. E eles dizem, e eu acredito, essa área do teu cérebro é uma forma de conectar com o divino. A parte que tu acredita que E se Deus é tão maravilhoso, se Deus é tão... Ele não nos criou a imagem e semelhança dele. Aí eu comparo muito com aquele filme... que ganhou o Oscar. O Avatar. Não se conecta com aquela coisa, com a natureza. É como se a gente de alguma forma se conectasse com Deus. Sabe? Poucos são os momentos. Vou te dizer, não são todos os momentos que eu consigo, não. Porque tem que ser um momento em que eu não estou muito preocupada. Se eu estiver muito preocupada, eu não consigo. Aí eu tenho que orar para Deus tirar a preocupação. Se eu estiver muito angustiada, eu não consigo. consegue te focar No fundo, eu meio a preocupação. Mas se eu não estiver tão angustiada e tão preocupada, e isso se tu tiver bem focado, isso não vai e eu pensar em outra tiver coisa. isso, Aí fica só. eu tiver só no momento da oração, eu estou conectada com a voz do pregador. Aí eu consigo. Então assim, eu tenho orado muito, entendeu? Eu creio nisso. Eu orado muito, tenho orado firmemente, só que, tipo assim, às vezes eu canso, entendeu? Tipo Porque a Jéssica, o futuro dele assim, não adianta, por exemplo, tu querer ajudar não, ele, não. mas que aí quem cuida é ela. É. Ela tem que ser o foco, digamos É, assim. e até um dia desse, eu fiquei até feliz quando ela falou. Então, assim, tem que buscar isso. Só que ela tem uma resistência. Aí, dia desse, quando o menino morreu, Tinha aquela situação. ela ficou triste, ela ficou impressionada. Então, eu tenho que buscar essa conexão, entendeu? Tem que buscar. Se a pessoa não se impressionar com uma coisa dessa, E tem uma foi coisa muito impressionante. Deus é maravilhoso. Ele tem isso naturalmente nele. Normalmente criança, algumas crianças já Ele tem essa né? sensibilidade Às vezes ela muito perde. grande. Às vezes Ele não. tem essa sensibilidade muito grande. Muito, tem muito. Ele tem essa percepção muito grande. Só que aí só que ele tem que ser assim, ele tem que se acostumar com barulho muito alto, incomodar ele, entendeu? Assim, muita gente incomodar ele. Então, eu não sei qual lugar, dentro da igreja, ele pode se encaixar. Porque a gente foi para tia, muito barulho, entendeu? Então, assim, tem que ter paciência de encontrar um lugar em que ele se encaixa. Porque, assim, ele gosta de ir. Aí eu quero ir nesse lugar. oração. Só vai dar se na quarta-feira eu tiver de folga. Pra eu passar lá com ele, pegar na volta. Tipo, se eu tiver de férias. É porque lá é mais tranquilo. Pra ele. É silêncio, tem pouca gente. Tem que talvez seja um lugar que agrade. Entendeu? Então, assim, eu também gosto muito. Ele gosta de ambiente que tenha criança. Não, mas aí não tem. Aí tem muito adulto. Mas lá no grupo de oração tem, porque
porque algumas pessoas levam as crianças para ficarem lá, eles estão orando. Então, e o legal de lá é que o Padre Eloy não gosta que as crianças fiquem para fora. Ele deixa as crianças dentro do ambiente. Então, tu tá orando e as crianças estão no meio brincando. É uma loucura isso. E às vezes as crianças, tem umas crianças que dizem assim, olha, a gente vai cantar e louvar. Quem é que teve que ensinar a gente? Aí sempre tem uma criança que está lá, assim, pela coisa de 5 anos. Ele vai ensinar. Só que para ele parece uma brincadeira. Ele vai lá para ensinar, entendeu? Aí ele vem naquele sim, agora não, ela tá vindo. Eu quero levar, só que eu não consigo conciliar a minha agenda. A dificuldade é essa. Mas aí o que eu te digo, se tu quiseres ir numa quarta-feira comigo, se tu estiver para Belém, é sempre dia de quarta-feira. Agora, as missas de cura é de segunda-feira, e é logo para quantos tem municípios? Então eu sei que a gente tem que qualquer coisa. Então, eu creio que ela é assim. Deu conhecimento à toa. Pesquisa científica à toa. E a neurociência está aí para pesquisar. Então, assim, aos poucos vai se te afastando do ambiente. Mas eu percebi isso, porque eu não consigo. mas tentam também nos enfiar em outro. Não. Pra mim é mais fácil me afastar, como é que se diz? Mais difícil de aproximar de outra pessoa. Eu também. Mais fácil me afastar do que me aproximar. É difícil me afastar. Numa situação dessa, é só dependente. Não, e também porque tu te sente culpado. Isso, aí mais devagar essa dependência tá Tu tem que sair. Aí tu tenta te ligar a algo assim espiritual. Não é a igreja. Até se for, sei lá, o espiritismo, vou botar apelando. Mas o que eu quero te dizer é que tu tem que buscar algo que fortaleça o espírito. A gente não fortalece a nossa mente por leitura de livro, por boas leituras, mas a gente tem que fortalecer a nossa alma. E a nossa alma é viver com essa. Não adianta orar sozinho, não é o suficiente. Eu tenho aqui. Moro aqui, sozinho. É bom, mas sozinho não consegue a coisa que eu queria se conviver. E eu gosto de só usa aqui dentro da encarte. não, hoje eu não sei o que fala. Porque eu fui na piscina e queria. Você vai provar isso? Já descarregou, já colocou para carregar. Tchau. Eu não consegui organizar minha agenda para levar as crianças, entendeu? Tá mais complicado, talvez mais férias. É,